Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, uma realização da Fundação Baldino do Amaral, produção da TV Jornal Cruzeiro do Sul, com retransmissão pela TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Hoje estamos recebendo em nosso estúdio Dr. Shen Yao Wei, médico radiologista e membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. É graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-graduação em Radiologia pela Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Tem MBA em Gestão de Saúde pela IPEPO, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e faz MBA em Gestão Empresarial pela Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia, a Fundarce, na Universidade de São Paulo, a USP. Foi médico colaborador no setor de ultrassonografia do Instituto de Radiologia, o INRAD, da USP. Tem o tema de hoje, no Viva com Mais Saúde, é diagnósticos por imagem. Seja bem-vindo, Dr. Shen, é um prazer recebê-lo. Obrigado. Dr. Shen, que é muito conhecido pelos os laboratórios de imagem de Sorocaba, todo mundo que tem um problema recorre a ele, tem fila de espera para ser atendido pelo Dr. Shen, muito famoso, muito requisitado nesses exames, é um expert no assunto. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado pela palavra. Explica para os nossos espectadores, para as pessoas que nos assistem através da TV, através dos canais de multimídia, o que seria um exame de imagem? Quais seriam esses exames? Bom, é um método de diagnóstico onde você obtém a imagem da área que você quer analisar. Basicamente, é uma área muito ampla, né? Nós temos, desde bastante conhecido, o raio-x. O mais antigo. O mais antigo, né? Todo mundo sabe como funciona, quer dizer, para que serve. E nós temos o ultrassom, que praticamente é um método que já está consolidado há vários anos e sabe que dá para ver muita coisa com esse método, que utiliza o som, não tem radiação. A radiologia em si, o tipo de exame mais antigo, que todo mundo já conhece, tem radiação. Então, veja bem, faz o diagnóstico, antigamente sai com filme, né? Saía na mão, com a película na mão e tal. Hoje não, hoje tem toda a multimídia atrás, então toda a evolução tecnológica. Então hoje, basicamente, dependendo do serviço, a gente faz o exame e acaba podendo mandar o exame feito via internet. Até para o médico em outra cidade ou no consultório imediatamente? Então a gente chama de a teleradiologia, que é a modalidade mais recente. É um avanço da tecnologia e dentro da área do método diagnóstico. Depois do ultrassom nós temos a mamografia, que é importantíssima na detecção de câncer nas mulheres. Tá? É um exame que deve ser feito, não pode deixar de fazer. Após qual idade que uma mulher deve fazer? De preferência, há um consenso em torno de 40 anos para cima. Agora, as mulheres que têm histórico familiar têm que fazer um pouquinho mais cedo. Tá? Começa a rastrear mais de perto. O rastreamento tem que ser mais cedo e normalmente há um consenso também que deva fazer a mamografia junto com o ultrassom. Tá. Ou seja, faz a mamografia e depois o ultrassom. Por que tem que fazer? Por que, doutor, eu tenho que fazer essas duas coisas? Por que não faz de uma só? Exato. Tá? Por que essa dúvida? Nossa, então, pergunta aqui vamos dos tirar leigos. essa dúvida. Porque a mamografia, indivíduo mais jovem, como nós estamos reforçando que faça a prevenção a partir dos 40, nessa fase a mulher ela tem muita glândula mamária, quer dizer, que produz o leite. Então, há uma diferença de densidade desse tecido com relação à gordura. Sabemos que a mama em si, a constituição você tem a pele, a gordura, depois do tecido mamário, depois vem a gordura e a musculatura. Certo. A gordura na mamografia ou no raio-x ela é preta e a glândula mamária ela é branca. Então, o que acontece? Onde aparece o câncer e os nódulos? Normalmente no tecido mamário, que é branco. Então, branco no branco, você não consegue diferenciar. Então, por isso a detecção é mais fácil
as pacientes mais idosas, porque aquele tecido mamário já foi trocado pela gordura. Então, na verdade, aí quando tiver um nódulo ou qualquer calcificação suspeita, você vai conseguir visualizar na mamografia. Agora, as pacientes mais jovens que têm na palpação algo mais suspeito, que já gera uma pode suspeita. fazer, depende da situação, ou até ultrassom antes, para saber que aquele caroço é realmente caroço ou é aquele tecido mamário mais túrgido. Tá. Então, o ultrassom é o método para isso. Agora, não pode, em princípio, que faça a mamografia. Por quê? Se está falando que o ultrassom é tão bom no sentido de diferenciar esse tecido, acontece que o ultrassom não consegue detectar justamente aqueles focos de microcalcificações suspeitas, aquele carcinoma ductal. Que são calcificações, a prova já disse, microcalcificações. Então, o ultrassom não consegue detectar. A mamografia Quer dizer que um vai completar o outro. Justamente. Esse entendimento tem que ter justamente nas pacientes. Às vezes é necessário fazer os dois métodos, porque os dois se somam, né? Tá certo. Depois da mamografia, nós temos a densitometria óssea também, que usa a radiação, mas a quantidade de radiação que se usa nesse método é ínfimo, é quase pouquíssima. Então dá para se fazer. E é importante que se faça justamente nas pacientes que têm um certo grau, que entrou em menopausa ou tem um descompasso hormonal. Para que serve esse exame, né? Justamente para detectar se a massa óssea, aquela quantidade de cálcio que dá suporte para a estrutura óssea, se não está, digamos, de forma deficitária, está comprometida. Então, há uma fragilidade óssea que leva à fratura. Né? Qualquer batidinha, né? Então, as complicações da cirurgia em si são mais complicadas. Você tem uma certa idade, você tem um risco anestésico e também a própria a cirurgia em si. Né? Então, deve-se fazer. Depois disso, nós temos uma tomografia, né, que é um método bastante conhecido, que usa a radiação também. A radiação é maior que a raio-x normal, tá? Mas ele traz grandes vantagens no sentido de você faz corte por corte. Então, na verdade, nós estamos fazendo como se fosse um corte de salame. Então, nós conseguimos detectar, analisar a imagem, as alterações de cada faceta justamente, é um corte milimétrico. Então, nós conseguimos avaliar e aí, depois dessa aí, a gente reformatamos. Ainda fazemos o que a gente reformatamos o corpo inteirinho. Aí você, através de software, você pode analisar do jeito que você quiser. Quer dizer, que dá um recurso, dá uma amplitude de... Justamente. Você consegue só analisar a parte do pulmão, você pode analisar só a parte óssea, né? Então, ele traz muito recurso. E grande vantagem para as patologias, por exemplo, do trauma, de emergência. Aí eu bati a cabeça, será que tem fratura, tem sangramento? Então, antigamente era só o raio-x, bater a cabeça faz o raio-x. Mas aí se tivesse um inchaço, não tem como, né? O inchaço do edema cerebral que a gente chama, ou hemorragia, que dependendo do tipo de hemorragia tem que ser operado urgentemente, tá? A gente chama de hematoma epidural. Quer dizer que antes, só te cortando um pouquinho, doutor Shin, aquele médico que antigamente dizia que o médico de imagem, o radiologista, não tinha emergência, ele podia ficar tranquilo em casa, hoje em dia, acabou isso daí. Não tem. Ele é chamado para uma situação de emergência, para um diagnóstico instantâneo? Tanto que às vezes o pessoal acorda a gente às 2 da manhã, 3 da manhã, eu quero que analise esse exame para ver se eu faço alguma coisa ou não. Porque tem que tomar uma decisão instantânea. Dependendo da situação, a cirurgia é imediata. Né? Então, hoje o médico, que o pessoal brinca, né? Radiologista, quer descansar, quer trabalhar só em casa, né? Não vai fazer radiologia. Hoje não, hoje nós somos muito requisitados, né? Principalmente com relação ao serviço de emergência, né? Porque há uma necessidade, porque todos têm uma formação acadêmica boa, então, mas ele tem limites. Então, o que acontece? Quando você faz os exames, a análise dos laboratórios, análise de resultado laboratorial, o exame físico, você levanta as possibilidades. Deve ser isso, deve ser isso. Mas o diagnóstico por imagem justamente vem para auxiliar nesse sentido, que a sua hipótese diagnóstica realmente é aquilo lá. Então, você vai ter uma certeza maior em conduzir o caso. Então, esse trabalho é importante, que, na essa verdade, parceria. Exatamente, que o especialista na imagem, ele não tem a importância só no ato de fazer o exame, sim de ler o exame e transformar aquilo na informação correta e fazer o diagnóstico correto, não é isso? Sim, porque e, na aí verdade, que está o erro que pode acontecer, eventualmente, se ele lê errado a imagem, ele chega a uma conclusão, um diagnóstico também errado. Em vez de ajudar,
acaba complicando, né? Então, eu acho que a dedicação no sentido de analisar bem o exame, ter essa corresponsabilidade sobre o paciente, porque, veja bem, o que eu emitir de relatório vai ser é o que ele vai confrontar com a hipótese diagnóstica. Se ele vai ajudar... Vai se basear naquilo para tomar uma decisão. Em vez de me ajudar, está me atrapalhando. Então, essa responsabilidade é inerente ao nosso lado. Então, a gente assume, tanto que depende do caso, a gente liga para o colega, olha, o diagnóstico é esse, e pode, digamos, operar ou pode liberar, a gente acaba... Ou até discute com algum outro médico, se é um caso mais complicado. Isso já é rotina nossa, né? Veja bem, ninguém sabe tudo. Então, dependendo do caso, como as variedades de patologia, tem caso que nunca visto na minha vida. Então, eu pego esse caso, eu levo para o outro, o que você acha? Claro. Então, discute com os colegas, a gente chega no consenso e devolve o resultado mais próximo do diagnóstico, né? Saindo da tomografia, nós temos a ressonância magnética, que usa o campo magnético, né? Tem vários níveis de campo, né? As baixas até 1,5, 3 e 6, no caso de pesquisa em faculdades. A ressonância não usa radiação, tá? Mas tem alguns cuidados, por ser campo magnético, todo mundo sabe que quando tem um ímã e tem a estrutura de metal próxima, normalmente atrai. Então, o que acontece? No campo magnético, o indivíduo que tem alguma peça pós-operatório, por, sei lá, uma fratura, né? E colocou uma placa de metal, um pino de ferro, principalmente, então acaba esquentando. Né? Tá. Então, hoje... Precisa ter esse cuidado, justamente, então, ao fazer esse tipo de é exame. um cuidado que deve ser tomado. Nós temos feito a seguinte diferença: o indivíduo que tem uma certo material metálico pós a um trauma, a gente tem direcionado para máquina de baixo campo, porque aí a força é menor, né? Campo de magnético é menor, então não esquenta tanto. Agora, no campo maior, normalmente acaba esquentando. Então, a gente seleciona também tipo de patologia e tipo de colocação de metal. Hoje, há um consenso na área médica que, como é o uso rotineiro, o exame de ressonância, o pessoal tem usado o metal que não é ferro, de ferro. Então, evita usar esse material. Para não ter esse problema. Para justamente não ter essa dificuldade de você fazer esses exames, né? Dentro da própria a área de imagem, nós temos a hemodinâmica também, que não podemos deixar de falar, né? Que é um exame que você praticamente faz um cateterismo para ver se o indivíduo tem realmente infarto, aquela dor, né, no peito. Então, faz parte do setor de imagem. Então, ele faz o cateterismo, injeta contraste e faz uma avaliação de toda a circulação do coração para ver se tem alguma área de estenose ou stop, né, obstrução. Ele coloca, então, um stent para liberar. E o resultado é fantástico, né? Sai doença e já sai faz sorrindo, o exame, né? E o tratamento no mesmo instante, na praticamente, verdade. Né? Logo em seguida, né? O exame Mas é um método que também tem muita radiação, né? Porque a gente usa a escopia no caso, né? Como se estivesse vendo ao vivo. Tá certo. Então demanda muita radiação. Frisando essa parte de radiação, que na verdade, uma vez utilizado de forma inadequada ou uma exposição muito excessiva, principalmente às nossas crianças, nós temos recomendado para as mães que tome um pouquinho de consciência do excesso de uso, ou quando vai para o pronto-socorro, né? Pede para o médico pedir raio-x de tórax, de cabeça, do seio da face, é um kit para pronto-socorro. Existe uma solicitação dos pacientes, das mães ou dos próprios pacientes, a que se tire raio-x. A pessoa se sente mais confortável, mais segura, né? Se ela fizer um raio-x. Isso. Mas isso tem um custo. Tem um custo. Para a saúde. Sim, porque as mães têm que saber que a exposição excessiva, ela é cumulativa. Isso quer dizer que se eu tomo uma radiografia hoje, tomo uma radiação devido ao raio-x, ela não vai sair do meu organismo daqui a um ano, ou daqui a 2 ou 4 anos. O tempo de vida da radiação é muito grande, então fica acumulado no corpo. Tá certo. Então, pode fazer? Pode, desde que seja necessário. Não expor de forma... Se passar 3 vezes no pronto-socorro, numa semana, sair com 3 raio-x.
Isso não pode. A mãe tem que ser corresponsável do ato. Se ela está exigindo, porque o médico, quando examina a criança, ele já tem uma certa formulação da hipótese diagnóstica. Muitas das vezes, nem precisa um raio-x. Basicamente, um exame já pode estar orientando ou encaminhando ou dando medicação. Deixar para fazer o exame raio-x realmente quando o médico acha que é necessário. Não tentar, vamos dizer, induzir. Não forçar, não induzir. Fazer esse pedido como se fosse uma coisa boa para ser feita. Isso não é nada bom. Quando não é indicado. De forma alguma. Hoje o dia, o exame, digamos, que se fala muito agora é o PET-CT, que na verdade é um método, tem poucos anos de uso, mas já bastante difundido, justamente no sentido de detecção, casos de câncer ou estadiamento. Né? Hoje, às vezes, a disseminação dessa patologia, ou metástase, que a gente chama, quando essa célula tumoral, de onde nasceu, onde começou e acabar espalhando por outras áreas do organismo, nem sempre a gente consegue detectar porque as lesões são muito pequenas. Né? Pelos métodos que nós já temos agora, que nem tomografia e ressonância, precisa de um tamanho razoável para aparecer. Tá. Enquanto que o PET-CT, basicamente, é o uso da glicose marcada, o açúcar marcado que eles falam, na verdade tem vários fármacos, dependendo do tipo de patologia. Então, ele vai com carga radioativa, ele circula pelo sangue e onde tem um tumor que tem um aumento do metabolismo, ele absorve mais a glicose ou material e aí passa para uma máquina que detecta e funciona como se fosse uma cintilografia. Só que ele tem a possibilidade de você fatiar as imagens também. As imagens, você consolidar. Quer dizer, o PET-CT, que é como se fosse um escaneamento realmente. Justamente. Quando você tem um ponto de um tumor, você vai fazer uma varredura no organismo para ver se esse tumor não se espalhou por outras regiões. Desde a ponta da cabeça até a ponta dos dedos. Então, na verdade, você faz um scanner geral do corpo inteiro para tentar detectar se tem algum ponto que tenha surgido, né? Ou depois de um tratamento, ou após, ou no início, vamos dizer, ou após um tratamento, para ver se ele recidivou ou não, ou a suspeita recidiva, para ficar mais tranquilo, né? Tá certo. Os exames de imagem são usados muitas vezes para fazer uma prevenção de algumas doenças. O que o senhor poderia citar aí de alguma prevenção que a gente pode fazer através do uso de exames de imagem? Eu sempre gostei, assim, na minha vivência, o ultrassom. Eu acho que o ultrassom é o melhor método para se trabalhar. Primeiro, não tem radiação, não faz mal, faz massagem, né? Hidrata a pele. Não dói, não sai né? com dor. E pode se fazer de todos os lugares do corpo. Todos, sem exceção. Podemos fazer do couro cabeludo, nós podemos fazer do olho. Tá. Do olho? Do olho. Como faz o olho? Justamente. Nós podemos detectar tumor da retina, tá certo. descolamento de retina, catarata. Tudo surpresa. Fantástico. A gente está aprendendo então, com certeza junto comigo. O que nós podemos fazer com o ultrassom é tudo que tem, onde o transdutor pode encostar, nós podemos avaliar. Quer dizer que através do ultrassom você pode detectar grande parte das patologias. E algumas, assim, vamos dizer, a gente já tem que ter um cuidado com alguma coisa, vamos dizer, quando que você faz um exame preventivo através do ultrassom? Quem que vai solicitar esse exame preventivo? Na verdade, essa parte preventiva, normalmente o médico acaba pedindo porque aconteceu ou o resultado do laboratório veio alterado. É importante que se passe com o médico para direcionar esses exames, senão daqui a pouco todo mundo está fazendo tudo, né? O consultório vai ficar mais cheio, a fila do Dr. Shen vai ficar maior ainda, a fila de espera vai aumentar. Mas acho que tem bom senso nisso. Claro, né? claro. Agora, eu acho importante mapear, eu tenho reforçado nisso, com relação à transmissão genética. É importante saber o que tem de patologia na família. Tá. O que nossos avós, bisavós tiveram de doença. Se puder, que já é um alerta, vamos dizer, é um começo de um sinal. Depois de uma certa idade, você tem que atentar principalmente essas patologias que tiveram nos seus antecessores, aí, avó, bisavó. Porque há uma certa tendência de se desenvolver. Sim. Um bom exemplo que eu tenho falado é justamente com relação à tireoide. Eu acho que parece que houve um espanto, né, na cidade. Está na moda. Justamente, é moda atual, né?
As pacientes chegam, doutor, é incrível. Eu converso com todas as minhas amigas, das 10 que eu falo, 9 têm problema de tireoide. Então vamos fazer um exame para verificar se não tem. Mas o que está acontecendo? Será que é, né? A água, a contaminação, uma coisa? Então, o que a gente tem observado justamente é a herança. Normalmente, quando a mãe tem problema de hipotireoidismo, nós temos observado que as filhas têm uma certa propensão a ter. Né? Então. E quando a gente pede para que faça a pesquisa da mãe, no caso da avó, a gente tem notado que grande parte das avós também tem essa doença de hipotireoidismo. Quer dizer que realmente existe aí uma sucessão, Justamente, há uma certa predominância. Reincidência na doença. Se você tem, sua filha provavelmente pode ter não que venha a ter. Claro, pode. Mas deve-se, nesse caso, fazer o exame. Seria interessante triar. Agora, eu tenho reforçado o seguinte, fazer triagem, sempre oriento a fazer um exame de sangue e um ultrassom. Porque se tiver um nódulo ou 2 nódulos, pode não ter alteração no exame de sangue. Tá? Recentemente, até, o espanto meu ter pego 2 jovens, 20 e poucos anos, foi no médico porque o pescoço estava um pouquinho mais aumentado e tal. Aí pedi um ultrassom, quando eu vi, na verdade era câncer de tireoide já com metástase de linfonodo, 2 casos recentes. Nossa, quer dizer que pode evoluir sem a pessoa perceber nada. Justamente, e nós já detectamos também casos de câncer de tireoide, ou chamado papilífero, com meio centímetro. Então, o ultrassom é um método excelente para triagem. Se tiver um nódulo suspeito, a gente passa para a punção aspirativa, né? Aí você colhe a célula lá e examina. Então, eu acho que toda família em que a mãe tem hipotireoidismo tem que varrer. E o senhor está falando da mãe porque ele é mais reincidivo nas mulheres. Isso, principalmente do sexo feminino. Agora, o masculino, quando tem, normalmente é um pouquinho mais agressivo, porque não se sabe exatamente qual a causa, como se fosse uma comparação em relação à mama, né? A câncer de mama no sexo masculino é raro. É raro. Mas quando aparece, é muito agressivo. Tá. Com relação à tireoide, fazer uma palavra com relação à tireoide é menos. Mesmo tendo câncer, se operar, se fazer tratamento, a cura é quase 100%. Então, é um mal, mas não tanto quanto os outros, né? Então, eu acho que é interessante. Com relação a ultrassom para abdômen de forma geral, como preventivo, eu acho que depois dos 40 e poucos anos tem que fazer ultrassom de próstata. O sexo masculino ultrassom também de próstata? Tem. Você avalia qual o tamanho, a morfologia, se tem uma área suspeita. Você tem uma imagem para analisar. Justamente. Você correlaciona a imagem com dosagens de PSA. E para abdômen, por incrível que pareça, mesmo no check-up, isso eu estou te falando com relação à experiência nossa. Nós já pegamos vários casos de câncer de cólon, no ultrassom, câncer de rim, câncer de fígado, cálculo na vesícula, aneurisma de aorta, né? Quer dizer que são exames no ultrassom. E a paciente basicamente não tem sintomatologia nenhuma. Então eu acho que outra coisa importante no abdômen com relação às crianças, as crianças que têm durante a gestação, que o ultrassom você consegue mapear tudo, né? Desde o início da gestação você tem uma noção de como está o nenê. Quando tem essa dilatação do rim, que até certa forma do nenê. A gestação da mãe em si, ela é normal ter um pouquinho de dilatação por causa da compressão do nenê. Tá. Mas dentro do nenê, se tiver dilatação, já tem que ter controle depois que nasce. Né? Porque às vezes pode ter, a gente chama de estenose de Jupe, que é a transição da pelve quando drena o xixi pelo ureter, está estenosado, está diminuindo o tamanho. Então ele cria uma pressão positiva que acaba lesando o rim com o tempo. Então essa fase é importante de se fazer. As criancinhas, começando a adolescência, eu acho interessante fazer uma avaliação, isso é o meu modo de ver. Por quê? Porque a gente pega vários tumores de ovário que não sente nada. Isso na idade da adolescência, da puberdade. Então, e a gente tem visto isso. Então acho que vale a pena dar uma triada, porque você já faz o abdômen, já vê tudo. Se tem tumor de rim, se aparecer alguma outra coisa, principalmente ginecológico, se tem um cisto grande. O cisto grande pode, às vezes, atrapalhar, né, daquela disfunção do ciclo menstrual. Mas o cisto fica tão grande, o que acontece? Descuida, e aquilo toma tão grande que destrui o parênquima ovariano. Se tiver cisto dos dois lados, ela fica estéril.
Quer dizer, pode se prevenir. Justamente, eu acho que uma triagem, prejuízos. justamente nessa fase que está com aquela fase hormonal bastante desenvolvida, é interessante que faça uma triagem justamente nesse sentido. Ah, não tem nada, então vamos ficar tranquilo. Mas, opa, tem um cisto grande, então aí vamos tratar. Para não ficar estéril de forma desnecessária, entre aspas. E não ficar assim com aquela visão de que o exame de ultrassom é só para ver sexo de neném, não de é? forma doutor Chico? alguma. Porque acho que a última coisa que importaria num exame, quando um médico vai falar, acho que o casal chega, a mãe, é a primeira pergunta. Mas o médico, eu acho que ele está muito mais preocupado com o desenvolver do feto, né? Como que está essa gestação. Sim, a última sem coisa dúvida. que importa é o sexo. São focos Acontece diferentes. isso. O médico que está do lado de cá, ele tem a responsabilidade de analisar todas as imagens e falar, vocês podem ficar tranquilos que esse exame está tranquilo. Só que para os casais, na verdade, a ansiedade somente saber se é menino ou menina, doutor. Você pode falar que o neném tem X, Y, Z. Tem um monte de patologia, tem um problema. Doutor, mas viu o sexo? Entendeu? Então, é a ansiedade dos pais, né? E é difícil esse momento do médico, como o senhor, por exemplo, dá uma notícia tanto para uma gestante, quanto até para um exame que... Eu sei que o senhor, a gente já passou por alguns exames com o Dr. Shen, assim, ele é muito rápido, o seu diagnóstico é feito quase que instantaneamente, enfim, o laudo já sai na sequência, Sim. Quer dizer, a pessoa já sai do consultório com o laudo feito do exame, que é um alívio, né? Não causa aquela angústia da espera do resultado. Mas, em contrapartida, o senhor talvez, às vezes, tenha que passar por um momento um pouco difícil. Como que é esse resultado quando, às vezes, não é muito bom do paciente? No exame de rotina, quando a gente detecta alguma patologia que, vamos supor, é um câncer, eu não falo para o paciente, olha, você tem um câncer, dentro da sala, ambiente de trabalho. Normalmente eu falo, ele veio indicado por um médico. Sim, normalmente são encaminhados. Você faz o exame, faz o diagnóstico, sabe o que é, sabe o que pode acarretar. Normalmente eu falo, olha, tem uma pequena alteração no seu exame, você vai levar para o seu médico que vai te orientar. Tanto isso como ultrassom obstétrico. Né? Dependendo da situação você fala e dependendo da outra você não fala. Porque dependendo do que você abordar, desaba a paciente. Com certeza. Porque o fator emocional é muito forte e você acaba se envolvendo, né? Com certeza. Então, e você não é, vamos dizer, ela está acostumada com o médico dela, com ele que vai ter que lidar essas situações sim, sem dúvida. mais difíceis, por mais que você possa aí detectar no momento. Nós também somos seres humanos, né? Claro, tem o fator claro, emocional. essa então, parte... E esse lado é importante, essa pulsora de até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Isso é importante, senão daqui a pouco está todo mundo chorando na sala de espera. Não é essa né? a ideia. A ideia é que a gente realmente use os exames de imagem para que se possa prevenir e não chegue num momento em que, infelizmente, às vezes detecta-se alguma coisa, mas se pode tratar, é um começo de um tratamento. Né? A gente tem que superar hoje em dia, os tratamentos também evoluíram muito, a medicina evolui muito. Tenho certeza que neste meio de imagem a evolução da medicina foi muito grande. Bastante. A gente acompanhou toda essa evolução. Hoje em dia é um absurdo de tecnologia. Amanhã está lançando coisa nova. Mas o que precisa ficar em mente é que o método tem que ser utilizado com responsabilidade e com consciência. Não é chegar, não quero fazer X, Y, Z. Não. Porque eu estou suspeitando para o que eu estou sentindo. O médico vai saber orientar qual dos exames que nós temos dentro do parque de imagem mais adequado para aquilo lá, para que chegue um diagnóstico. E outra coisa importante, que fazendo ou não fazendo, a patologia, se é que tem, está lá. Se não fizer, aquilo vai crescer. Exatamente. Então, é preferível que descubra o mais cedo possível, com o método de exame mais adequado, e tome uma conduta e tenha uma vida mais saudável, né? Com certeza. Quanto antes o diagnóstico, antes o tratamento se inicia, mais Sim, chances claro, de cura. Sem dúvida. É o que a gente tenta aqui, Dr. Shen. Eu gostaria de agradecer a sua presença. É o que a gente gosta de tratar aqui, como o conhecimento sempre vai trazer o benefício para a saúde de todos. Eu que agradeço, Brasília. Nós chegamos ao final de mais um programa Viva com Mais Saúde. Já agradecendo a participação do nosso entrevistado, Shen Yao Wei, o Viva com Mais Saúde trouxe hoje o assunto diagnóstico por imagem. Você pode assistir a este programa no portal Jornal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, na TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitário, canal 3 pela Supermídia. O Viva com Mais Saúde vai ficando por aqui
e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!